Em 2026, a sombra da guerra se estende novamente sobre o cenário global, com o conflito iniciado em 2022 atingindo um novo e alarmante patamar. Os últimos 6 meses foram marcados por um recrudescimento implacável e uma escalada de ataques, redefinindo as fronteiras da tragédia humana e geopolítica. Novas frentes de batalha se abriram e o envolvimento de atores regionais intensificou a complexidade e a brutalidade dos combates. As forças militares dos países A e B, juntamente com grupos paramilitares aliados, são os principais antagonistas neste palco de destruição, enquanto o número de civis afetados cresce exponencialmente, transformando-os nas vítimas mais vulneráveis. As operações militares concentram-se nas regiões de fronteira disputadas, cidades estratégicas e infraestruturas críticas. Onde antes havia comunidades vibrantes, agora prevalecem escombros e o êxodo maciço de populações. A falha nas negociações de paz, a violação ostensiva de acordos de cessar-fogo e os interesses geopolíticos regionais e internacionais são os motores por trás desta carnificina. A crise humanitária atingiu proporções alarmantes, com um aumento exponencial de refugiados e deslocados internos. A carência severa de alimentos, água e medicamentos é uma realidade diária para milhões, enquanto os relatos de bombardeios a hospitais, escolas e redes de energia agravam uma situação civil já insustentável. A comunidade internacional reagiu com condenação unânime da ONU. Embora as tentativas de mediação diplomática e a imposição de novas sanções econômicas pareçam ter pouco efeito prático no terreno. O impacto econômico global é inegável, com flutuações drásticas nos preços de commodities, especialmente energia e alimentos, e uma interrupção generalizada nas cadeias de suprimentos que afeta consumidores em todo o mundo. Paralelamente, uma nova dimensão ao conflito foi adicionada através de ameaças cibernéticas. Ataques coordenados a sistemas governamentais e infraestruturas críticas tornaram-se rotina, demonstrando a evolução da guerra para o domínio digital. A guerra de informação é tão intensa quanto a militar. Ambas as partes engajaram-se em campanhas maciças de propaganda e desinformação, dificultando a verificação de fatos e a compreensão da realidade no terreno. Em meio a este caos, a mobilização civil através de organizações não governamentais tenta fornecer ajuda humanitária, mas enfrenta desafios logísticos e de segurança quase intransponíveis. Os números chocantes de milhares de mortos e feridos são apenas estimativas, com projeções alarmantes de aumento se o conflito persistir sem um fim à vista. Líderes religiosos e chefes de Estado de diversas nações clamam por um cessar-fogo imediato e o retorno às negociações, mas seus apelos parecem cair em ouvidos moucos. As preocupações ambientais também se intensificam, com danos significativos ao meio ambiente devido aos combates e à destruição de infraestruturas industriais, prometendo um legado de poluição e degradação para as futuras gerações. A tensão regional está em alta, com países vizinhos em alerta máximo e o temor palpável de que o conflito possa se espalhar, transformando uma crise localizada em uma conflagração regional. As respostas militares dos países adjacentes incluem o reforço de defesas e o aumento da vigilância em áreas fronteiriças, indicando uma preparação para possíveis extensões do conflito. A crise de refugiados na Europa é uma consequência direta, com países europeus lutando para lidar com o fluxo crescente de pessoas deslocadas, reavivando debates sobre políticas migratórias e a capacidade de acolhimento. A mídia internacional oferece uma cobertura intensa, destacando o sofrimento humano e a destruição. Mas a desinformação complica a percepção do público. Novas tecnologias de guerra, como drones avançados e sistemas de inteligência artificial, são empregadas na linha de frente, alterando a dinâmica dos combates e levantando questões éticas urgentes. Antes de continuarmos,
Inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para compreender a dimensão da atual escalada, é imperativo revisitar as origens do conflito, cujas raízes históricas e disputas territoriais remontam a décadas, culminando no início das hostilidades em 2022. Os acordos de paz e cessar-fogo que precederam a escalada atual, e que agora jazem em escombros, foram tentativas fracassadas de conter uma animosidade profundamente enraizada. A análise desses acordos revela uma série de violações mútuas e uma falta de comprometimento genuíno por parte das lideranças, minando qualquer chance de resolução pacífica. A fragilidade desses pactos expôs a complexidade dos interesses geopolíticos que se entrelaçam na região. Potências mundiais e regionais têm seus próprios interesses estratégicos em jogo, transformando o conflito local em um tabuleiro de xadrez global. A importância da região, rica em recursos energéticos e minerais, é um fator inegável na intensificação do conflito. O controle sobre essas reservas é uma motivação primária para ambos os lados e para os atores externos que os apoiam, perpetuando o ciclo de violência. Infelizmente, o histórico de atrocidades e violações de direitos humanos é longo e sombrio desde 2022. Crimes de guerra documentados, tanto por forças militares quanto por grupos paramilitares, têm manchado a reputação de todas as partes envolvidas e deixado cicatrizes profundas na população civil. Atores não estatais, como grupos paramilitares, milícias e mercenários, desempenham um papel crucial na dinâmica do combate. Sua presença e influência complicam os esforços de paz, pois muitas vezes operam fora do controle direto dos Estados, com suas próprias agendas e lealdades. Em resposta à violência e às violações, sanções internacionais foram detalhadas e impostas por blocos econômicos e países individualmente. No entanto, o impacto dessas sanções nos estados envolvidos tem sido misto, com algumas nações encontrando maneiras de contorná-las ou adaptando suas economias para resistir à pressão externa. A ajuda militar externa tem sido um componente vital para a sustentação do conflito. Vários países forneceram armamentos, treinamento e suporte logístico a cada uma das partes, exacerbando o poder destrutivo e prolongando a guerra. O discurso político dos líderes das nações em guerra é cuidadosamente orquestrado para moldar a percepção pública, tanto interna quanto externamente, frequentemente empregando retóricas nacionalistas e desumanizando o inimigo, o que dificulta ainda mais qualquer tentativa de diálogo. As resoluções do Conselho de Segurança da ONU e da Assembleia Geral, embora expressando a condenação internacional e a busca por soluções, têm se mostrado ineficazes na prática. A falta de consenso entre os membros permanentes do Conselho de Segurança e a relutância em impor medidas mais contundentes limitam a capacidade da ONU de intervir decisivamente. O cenário regional antes de 2026 já era volátil. A situação geopolítica evoluiu, com tensões latentes e alianças frágeis que prenunciavam a eclosão de um conflito maior. As complexas redes de alianças e rivalidades, muitas delas herdadas de conflitos anteriores, influenciam as ações dos países envolvidos, criando um emaranhado de interesses cruzados. Mesmo antes da escalada atual, a economia global já sentia os impactos. As pressões econômicas e políticas existentes foram severamente exacerbadas pelo conflito, que se tornou um catalisador para instabilidades em mercados de energia e alimentos. A crise de refugiados pós-2022 demonstra a persistência do problema humanitário desde o início do conflito, muito antes da recente intensificação. Milhões de pessoas já haviam sido deslocadas, vivendo em condições precárias e aguardando uma solução que nunca veio. O mapeamento de áreas disputadas revela que as regiões geográficas, que são o epicentro das tensões, são, em sua maioria, ricas em recursos naturais ou de importância estratégica militar.
O contexto da desinformação, que se tornou uma marca registrada do conflito, tem sido uma constante desde o início, com a guerra de informação travada em paralelo aos combates. O papel das mídias sociais é ambivalente. Enquanto são usadas para mobilização e propaganda por todas as partes, também servem como plataformas para documentar as atrocidades e para que vozes independentes relatem a realidade no terreno. A relação com outros conflitos globais não pode ser ignorada. Há possíveis ligações e influências recíprocas com outros focos de tensão, sugerindo uma interconexão crescente dos desafios de segurança global. Analistas militares e especialistas em relações internacionais oferecem opiniões divergentes sobre a evolução do conflito, alguns apontando para a inevitabilidade da escalada, outros criticando a ineficácia das respostas internacionais. O legado da Guerra Fria ainda ressoa na região, com as divisões históricas e a influência de antigas potências moldando as realidades políticas e militares. Fatores climáticos e ambientais, como a escassez de água e a degradação do solo, também emergem como possíveis vetores de tensão, adicionando outra camada de complexidade a um cenário já intrincado. A crise humanitária, já profunda, atinge níveis catastróficos, detalhando as consequências para a população civil. Fome generalizada, surtos de doenças antes controladas e um trauma psicológico que se estenderá por gerações. A destruição sistemática de infraestruturas, incluindo hospitais e redes de saneamento, exacerba a vulnerabilidade das comunidades. O deslocamento em massa continua, com números atualizados de refugiados e deslocados internos ultrapassando as projeções mais pessimistas, colocando desafios sem precedentes para as agências humanitárias que lutam para fornecer assistência básica em meio à insegurança e à escassez de recursos. As repercussões econômicas globais são sentidas em todos os continentes. Os mercados de energia e alimentos, já voláteis, sofrem novas pressões, com interrupções nas cadeias de suprimentos e picos de inflação que afetam diretamente o poder de compra de milhões de pessoas. As projeções indicam uma desaceleração econômica mundial, com o conflito atuando como um catalisador para uma possível recessão global. A instabilidade regional é uma preocupação crescente. O risco de o conflito se espalhar para países vizinhos é iminente, com a formação de novos blocos militares e o aumento da militarização das fronteiras. As nações adjacentes, já sobrecarregadas com o fluxo de refugiados, veem suas próprias economias e estruturas sociais sob pressão extrema. Os danos ambientais permanentes são alarmantes. A avaliação da destruição ecológica, resultante dos combates e da destruição de infraestruturas industriais, aponta para efeitos a longo prazo na saúde pública e nos ecossistemas. Contaminação do solo e da água, poluição atmosférica e perda de biodiversidade são apenas algumas das consequências que perdurarão muito além do cessar-fogo. No horizonte, os cenários pós-conflito são incertos. A discussão sobre a reconstrução das áreas devastadas, o retorno seguro dos refugiados e a possível criação de zonas de segurança exigirá um esforço internacional coordenado e um investimento financeiro maciço. No entanto, a viabilidade desses planos depende fundamentalmente de uma paz duradoura, que atualmente parece distante. As perspectivas de paz são tênues. A análise das chances de negociações bem-sucedidas revela obstáculos profundos, incluindo a desconfiança mútua, a intransigência política e a influência de atores externos com interesses divergentes. O papel da comunidade internacional, através da ONU, da UE e da OTAN, tem sido de condenação e tentativa de mediação. Mas a eficácia dessas ações é limitada pela falta de consenso e pela complexidade do cenário geopolítico. O impacto psicológico e social do conflito é imenso. As cicatrizes duradouras na sociedade
especialmente entre crianças e jovens, manifestam-se em transtornos de estresse pós-traumático, perda de oportunidades educacionais e um futuro incerto. A resposta às sanções impostas pelas nações ocidentais tem levado os países sancionados a buscar novas alianças econômicas e a desenvolver estratégias de autossuficiência, reconfigurando o comércio global e as relações diplomáticas. A ameaça de novas guerras é uma sombra que paira sobre o cenário internacional. O precedente que este conflito pode criar para outras disputas territoriais e ideológicas ao redor do mundo é uma preocupação real para especialistas em segurança global. A inovação militar e a ética do uso de tecnologias avançadas de guerra, como drones autônomos e sistemas de inteligência artificial, exigem uma regulamentação urgente para evitar futuros desastres humanitários. As lições aprendidas até agora são dolorosas. Este conflito revela a fragilidade da diplomacia e a insuficiência da intervenção humanitária em cenários de guerra total. O futuro da segurança global será redefinido por este conflito, impulsionando novas estratégias de defesa e alianças militares. A reconciliação e a justiça representam desafios monumentais. Promover a reconciliação entre as partes e levar os responsáveis por crimes de guerra à justiça será uma tarefa complexa e demorada, exigindo a reconstrução de instituições e a restauração da confiança. O papel da sociedade civil, incluindo organizações de base e a mídia independente, é crucial na documentação das atrocidades e na defesa dos direitos humanos. Os desafios pós-reconstrução são vastos, com a magnitude da tarefa de reconstruir cidades e infraestruturas, exigindo um financiamento internacional substancial e um compromisso de longo prazo. O risco de radicalização aumenta à medida que o conflito se prolonga, potencialmente levando ao surgimento ou fortalecimento de grupos extremistas. As alianças internacionais estão em constante mudança. O redesenho do mapa geopolítico e a formação de novos eixos de poder são consequências diretas do conflito. O legado para as próximas gerações será de uma região marcada pela violência e pela perda, mas também, talvez, pela resiliência e pela busca incessante por uma paz verdadeira. A possibilidade de uma solução duradoura reside na capacidade da comunidade internacional de superar suas divisões e na vontade das partes em conflito de priorizar o bem-estar de suas populações. Uma paz verdadeiramente sustentável e justa exigirá não apenas um cessar-fogo, mas um processo de cura profunda, justiça e reconstrução.